Chamamos a vossa atenção que todas as nossas dicas e opiniões se baseiam exclusivamente na nossa experiência pessoal. Daquilo que vivemos, observamos e sentimos nas nossas viagens. Não queremos, de forma alguma, que sejam tomadas como uma verdade absoluta, pois cada experiência é naturalmente subjetiva. Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal de YouTube. Para quem não nos conhece, eu sou a Cláudia. Eu sou o Mário. E juntos navegamos pelas redes sociais com o nome de Para Lá da Escócia. É com este perfil que nós vamos publicando as nossas viagens, principalmente aquelas que vamos fazendo em duas rodas. Começámos a viajar de moto em 2016, não foi? Sim, 2016, com a nossa primeira moto, uma Suzuki V-Strom 650. E foi nessa que em 2017 fomos à Escócia, a nossa viagem de sonho, a nossa primeira grande viagem e a nossa viagem de sonho. E tomámos o gosto e então daí adotámos o nome Para Lá da Escócia porque não nos ficámos pela Escócia. É isso. Continuamos sempre. Entretanto, hoje estamos aqui para falar um bocadinho da nossa última viagem que fizemos a Marrocos este ano, no final de abril, início de maio. E pensámos em fazer este vídeo porquê? Porque ao longo destes meses que temos partilhado as crónicas e os vídeos da viagem, foram-nos contactando a perguntar certas coisas, a colocar algumas questões e nós pensámos que pronto, íamos responder a todas elas e mais algumas que achamos importantes para quem esteja a pensar fazer uma viagem deste género. Esperamos que seja útil. No total foram 16 dias de viagem, em que 13 desses dias foram em Marrocos e foram, curiosamente, foram 4.000 quilómetros certinhos desde a saída da garagem onde nós moramos até à entrada da garagem quando chegámos. Portanto, foram 4.000 quilómetros certinhos que nós fizemos nesta viagem. Na nossa opinião, a melhor altura para viajar é sempre na primavera ou no início do outono. Aliás, tem sido esse o nosso hábito, as grandes viagens que fazemos até geralmente são na primavera. Para Marrocos fizemos a mesma opção, até porque queríamos evitar as temperaturas extremas, no verão com muito calor e no inverno, principalmente nas áreas de alta montanha, com chuva e com neve e muito frio, claro. Mesmo assim, nós fomos no final de abril, início de maio, e já apanhámos muito calor, tanto na zona do deserto e depois na zona mesmo de Merzuga apanhámos cerca de 38, 39 Sim. graus. E em Marrakech também. Em Marrakech também apanhámos muito calor. Depois apanhámos as temperaturas mais baixas que apanhámos. Pronto, lá está em alta montanha. Sim, em Agodal. Aí foi o único sítio onde caíram uns pingos, mas uma coisa de nada. De resto, não apanhámos chuva no resto da viagem em Marrocos. Apanhámos muita chuva. Quando saímos de casa até Espanha, apanhámos muita chuva. Sim. De dizer que Agodal é, digamos, a aldeia mais alta de Marrocos. Está em cerca de 2.300 metros de altitude. E tivemos... Nós estávamos inclusivamente fartos do calor. Pois, soube-nos bem. Porque vinhamos do deserto e soube-nos bem apanhar 15, 14, 16 graus. Foi bom. Soube bem. Dormir com o fresquinho. No inverno, muitas vezes é uma aldeia que fica isolada por causa da neve. Com neve, sim. Depois há a questão do Ramadão. Nós conhecemos pessoas que foram na altura do Ramadão, apanharam a altura do Ramadão e que não se importaram e até gostaram porque há menos confusão, há menos pessoas na rua. Nós evitámos o Ramadão e chegámos no dia, quando desembarcámos em Marrocos, era o último dia, digamos assim, do Ramadão, em que eles fazem a celebração
do fim do Ramadão, chamar a atenção que quando no período do Ramadão, principalmente nos locais mais isolados, a restauração está toda fechada, os serviços estão todos fechados. Nas grandes cidades acho que se apanha alguma coisa aberta, mas existe muito, sim, os horários mas existe são muita mais limitação. reduzidos. Pronto, existe muita limitação. Nós evitámos esse período, digamos assim, porque queríamos aproveitar e queríamos sentir Marrocos à séria, pronto, e não na altura do Ramadão. Aliás, no dia em que chegámos, no dia da celebração, com aquela no final, atividade toda e aquele fervor todo. Tudo fechado. Só abriram novamente o comércio, só começou outra vez a funcionar já bem ao fim do dia. Ao fim do dia, sim. Portanto, independentemente da época, e que para nós a melhor altura, seja para Marrocos, seja para outro sítio qualquer, a melhor altura para nós viajarmos de moto, para nós, será sempre a primavera e o outono. Nem sempre é possível, mas a que nós preferimos é a primavera e o outono. Início do outono, preferencialmente, por causa dos dias, pelo motivo dos dias serem maiores, portanto preferimos até ser no início do outono. Mas para quem for para Marrocos ou para qualquer país árabe, tem que ter sempre em atenção o período do Ramadão, porque existem algumas limitações para os turistas, obviamente. Portanto, é o nosso conselho. Nós levamos sempre um kit de primeiros socorros e alguns medicamentos para a febre, dores, anti-inflamatórios. Isso é regra, portanto levamos sempre para qualquer viagem que fazemos. É uma das alturas em que eu me queixo que uma das bolsas está muito grande, mas pronto, ok, compreendo. Nesta viagem em particular tivemos alguma preocupação e reforçámos os medicamentos a nível de vómitos, diarreia, repelente de insetos inclusivamente, que felizmente não foi preciso usar. Nada. Nada, não foi preciso usar nada, felizmente, mas é um conselho que nós damos, é que levem pelo menos para a diarreia, para os vómitos, isso, dos insetos. Até porque as farmácias lá não são tão acessíveis como na Europa, não é? Existe, mas é sempre mais complicado até para explicar o que é preciso, não é? Sim. E pode não haver, não é? Principalmente se estiverem num sítio isolado, não há mesmo. Portanto, é de louvar. Nós comprámos os bilhetes online e com alguma antecedência. Fomos seguindo as redes sociais das empresas de ferries, subscrevemos as newsletters. Isto para quê? Para estarmos atentos a eventuais promoções, porque volta e meia eles fazem promoções e vale muito a pena. No nosso caso, conseguimos comprar os bilhetes com um desconto de 30%, que é considerável. E com a vantagem de podermos cancelar ou de alterar datas se assim fosse necessário. Inicialmente, o que tínhamos pensado era fazer a rota de Algeciras para Tanger Med, e depois acabámos por alterar e fizemos de Tarifa para Tangerville. Mas alterámos essencialmente porque tivemos este desconto de 30%. Porque a diferença... Porque ainda é uma diferença, ainda é um bocadinho. Algeciras, Tanger Med, digamos, o custo é inferior, mas também a duração da viagem é bastante superior, acho que é o dobro, 2 horas, salvo erro. E, entretanto, em Tarifa Tangerville, é 1 hora de viagem. E felizmente correu tudo bem, porque saímos a horas, tanto para lá como para cá. O barco partiu a horas, portanto correu bem. E ao final de 1 hora
estamos no outro lado. E os horários Sim, também eram mais convenientes. Pronto, e os horários, sim, os horários porque também. Eles têm vários horários, mas de facto os barcos que saíam de tarifa eram mais convenientes. Mas para vos ser sinceros, efetivamente, se nós não tivéssemos tido estes 30% de desconto nos bilhetes, tínhamos ido por Algeciras e Tanger-Mer. Devo acrescentar que tenho conhecimento de diversos companheiros através de diversos companheiros que, principalmente no porto de Algeciras, que à entrada do porto existe uma série de pessoas, se calhar não são muitas, mas pronto, existem pessoas com um colete, com coletes vestidos, essencialmente coletes refletores, em que fazem-se passar por vendedores de bilhetes, empregados do Porto, funcionários do Porto, das companhias de ferries. Evitem esses gajos, porque o que eles querem fazer é das duas uma, ou vender-vos bilhetes inflacionados, muito superior, com um valor muito superior àquilo que os bilhetes efetivamente. Isto, obviamente, estamos a falar para quem vai sem bilhete comprado, pronto, quem vai e compra o bilhete no Porto. Que vos querem vender bilhetes inflacionados, de valor inflacionado. Ou falsos. Pois, isso por acaso falsos não tenho conhecimento, mas. Ou tentam-vos vender serviços para facilitar a passagem. Pronto. Portanto, evitem. Ao entrar no Porto, se forem abordados, se alguém chegar ao pé de vocês para este tipo de serviços e vendas, evitem, entrem no Porto e vão diretamente às bilheteiras dos ferries, que aí é que se deve comprar os bilhetes e ao preço correto, sem intermediários e sem custos e trafolhices associadas. É um conselho nosso. Portanto, os nossos bilhetes ficaram em? Os nossos bilhetes com 30% de desconto ficaram em 151 euros. Ida e volta. Com 30% de desconto, ida e volta, sim. Duas pessoas de moto e ida e volta. Portanto, o trajeto Algeciras-Tanger... desculpem, Tarifa-Tangerville, Tangerville-Tarifa, duas pessoas e uma moto, com a promoção dos 30%, ficou-nos em 151 euros. À exceção das últimas 2 noites, fizemos todas as reservas antecipadamente. Nós utilizamos habitualmente a plataforma Booking.com e tentamos reservar quartos com cancelamento gratuito. Neste caso foi o que fizemos, conseguimos fazer essas reservas e pronto, correu tudo bem. Nós também não somos propriamente pessoas muito esquisitas com os quartos, não somos muito exigentes, desde que estejam limpos, que pronto, é uma coisa que só vemos quando lá chegamos, mas que tenha casa de banho privativa, isso é uma necessidade básica, e que tenha depois um lugar minimamente seguro para estacionar a moto. Para nós está tudo bem. Há uma oferta brutal de alojamentos, e pronto, mas com estas características nem sempre há. Pronto, no fundo a questão é o mais barato possível, com as condições de ter minimamente bom aspecto, ter uma casa de banho privativa e ter uma área, um espaço, uma garagem, um parqueamento reservado, minimamente seguro, para nós deixarmos a moto. Pronto, é isso. Mas o grande fator aqui, obviamente, é o preço. É a relação preço-qualidade. Nós, só para dar uns exemplos, e vamos meter aqui um gráfico agora para vocês verem, um gráfico dos 13 dias que nós ficámos em Marrocos, para vocês verem o quanto nos custou cada dormia nesses 13 dias, nessas 13 noites, que é, para dizer mais corretamente. E como veem, tivemos noites a 20 euros em Telouette. Foi o mais barato. Foi o mais barato que com nós tivemos. Pequeno almoço. Sim, quase todas as estadias. Quase todos tinham pequeno almoço. O mais barato foi 20 euros em Telouette e o mais caro foi 43,50 euros em Marrakech.
muito central, em Marrakech. Portanto, ainda é bastante barato comparativamente, até com Portugal, o alojamento em Marrocos. Obviamente, se vamos à procura de luxo, se vamos à procura de coisas mais requintadas, claro, também as há, mas pronto, não é por estes valores. Mas como a gente não procura isso, tirando alguns caprichos, algumas viagens, ocasiões, mas por norma o que nós procuramos é o valor mais baixo com estas condições mínimas, que é casa de banho privativa, local seguro para a mota, pronto, e pelo menos o quarto ter um mínimo bom aspecto em que a gente pense que tem antecipadamente alguma higiene, digamos assim. Que geralmente vemos também pelos comentários e pelas avaliações dos Booking, é bom por isso também. É porque pelos comentários conseguimos perceber, mais ou menos, na média, quais são os problemas, o que é o bom e o que é o mau daquele alojamento. Não. Basta o seguro normal, que se tem em Portugal, para circular em Portugal. No entanto, deve-se verificar na Carta Verde se ou seja, se está sem cruz o MA de Marrocos, onde estão os países válidos para a cobertura do seguro. No nosso caso, nós não tínhamos, ou seja, o tal MA estava com uma cruz e, portanto, as coberturas que estavam não estavam, neste caso, pronto, que estavam associadas a Portugal não estariam em Marrocos. Portanto, não tinha, para todos os efeitos, não teriam um seguro válido para Marrocos. Entretanto, entrei em contato com a seguradora, ok, a gente faz uma extensão do seguro para Marrocos, só que pediram-me 100 euros, 100 e poucos euros, por 13 dias de seguro em Marrocos. Estamos a falar de um seguro contra terceiros, um seguro básico contra terceiros. Eu, entretanto, fui ao mercado, fiz uns quantos telefonemas, mandei uns quantos e-mails e consegui uma companhia de seguros que me fazia um seguro idêntico ao que eu tinha, mas com a cobertura válida para Marrocos, pelo mesmo preço, ou seja, por 100 euros, 105 euros. Portanto, eu por 105 euros fiquei com um seguro válido durante um ano. Se quisermos lá voltar. Porque senão tinha que pagar, além do prémio anual que já tinha pago à minha companhia de seguros, tinha que pagar mais 100 euros para ter 13 dias de seguro válido em Marrocos. Portanto, mas é importante verificar. Quem pensar ir a Marrocos, quem tiver a pensar ir a Marrocos, e até seja de carro, seja de moto, com tempo verificarem esta situação. Convém verificar com a sua seguradora atual se Marrocos está coberta pelo seguro que tem. Sim, foi preciso passaporte. Não é preciso visto, mas é preciso passaporte. E é preciso que o passaporte esteja válido para um mínimo de 6 meses. Caso contrário, não nos deixam entrar. Entretanto, há aqui uma questão que é importante, que nós não sabíamos muito bem, mas é no ferry que se faz a validação do passaporte. Existe entrada oficial no país de Marrocos. E então, portanto, há um guichê com oficiais da Polícia Aduaneira, pronto, não sei qual é o nome correto, e são eles que estão a fazer estes trâmites. Existem uns papelinhos espalhados pelo barco que têm que preencher, cada pessoa tem que preencher esses papéis com os dados de identificação, a morada, para onde é que vamos. Esse papel é o formulário de entrada no país. Quanto tempo vamos ficar e, entretanto, pronto, esse papelinho é entregue aos oficiais e são eles que nos carimbam o passaporte com entrada em Marrocos. Ou seja, quando nós saímos do ferry em Marrocos,
Quando nós desembarcamos do ferry em Marrocos, já temos que ter esse papel entregue aos oficiais. E o passaporte carimbado. Que estão dentro do barco, lá nesse tal guichê, e o passaporte carimbado com a entrada em Marrocos. Aconselhamos a que vão logo tratar disso. Nós não sabíamos como é que a coisa funcionava. Entretanto, começámos a ver uma fila enorme de pessoas com papel na mão, nem sabíamos onde é que estava o papel, mas os papéis estão espalhados pelo barco. Há umas caixinhas de acrílico que estão pelo barco todo com esses A5, que é um tamanho A5. E lá percebemos que também tínhamos que fazer aquilo ir para a fila, porque entretanto certamente há muita gente que também não sabe, e nós quando atracámos havia ainda uma fila enorme para tratarem desta burocracia, que é inevitável. Portanto, o nosso conselho é: entrem no barco, vão à procura dos papelinhos, dos formulários, estes formulários, preencham, e até podem preencher já na fila. Sim, claro. E entreguem mais rápido nos oficiais aduaneiros para eles receberem esse papel e carimbarem o vosso passaporte. Depois de desembarcarmos do ferry, depois saímos do ferry e até sairmos, entrarmos mesmo em Marrocos, o processo foi todo desenvolvido durante uma hora. Ao final de sensivelmente uma hora, estávamos na cidade de Tanger, Marrocos. Mas antes disso, foram-nos pedidos os passaportes, foram-nos pedidos os cartões de cidadão. Houve um oficial que nos levou, um oficial à civil, que nos levou os passaportes e os cartões de cidadão. As câmaras de vídeo das webcams, no capacete e a 360 que a gente também levava, têm que estar desligadas. Inclusivamente houve um polícia que estava a abordar quase todos, a perguntar e a questionar de uma forma veemente que se estava ligado e se estava desligado, e estava mesmo desligado e tinha que desligar, e pronto. Os drones, é estritamente proibido entrar drones em Marrocos, correndo o risco. A gente sabe que há alguns que estão a entrar em Marrocos, que entram em Marrocos, mas é um risco que vocês correm se efetivamente querem entrar e arriscar com um drone. Só há duas situações: ou vocês entram na mesma e, se forem descobertos, entram na mesma e o drone fica apreendido e perdem um drone de 500, 1000, 1500 euros, ou voltam para trás. Pronto. Portanto, eu acho sinceramente que não vale a pena o stress e a chatice. Portanto, é estritamente proibido a entrada a Marrocos de drones. É sempre ali um momento um bocadinho tenso, não é? Mas pronto, correu tudo bem. Há cães farejadores, eles por vezes revistam as bagagens. Pedem para abrir as malas, não a todos, mas é um bocado aleatório. Pedem para abrir as malas, há cães farejadores. No nosso caso não tivemos que abrir as malas. Pronto, foi só esta questão com as câmaras, de irem lá ver, está mesmo desligado, mas pronto. E ao final de algum tempo, esse tal oficial volta com os nossos documentos e entrega os documentos, e juntamente com os documentos entrega um papel que é do tamanho um papel em cartolina, que é do tamanho de um cartão multibanco, que é o certificado de importação temporária da mota. Pronto. E isso também é muito importante. É importantíssimo vocês guardarem aquilo e não perderem aquele documento. Porque se vocês perderem aquele documento, à saída de Marrocos, correm um grande risco de não conseguirem trazer a mota para fora de Marrocos. Portanto, vocês guardem aquilo muito bem guardado, mas guardem num sítio que depois se lembrem, porque há pessoal que guarda tão bem que depois esquecem-se onde é que guardaram. Mas não, guardem num sítio onde sabem onde é que vocês estão, mas que não há, dificilmente existe um risco de vocês perderem. Porque senão é muito difícil depois vocês conseguirem tirar a mota de Marrocos.
Não levámos dirhams. Nós levantámos o dinheiro todo nas caixas multibanco. Sempre que possível, também fizemos alguns pagamentos com cartão, mas é reduzido, porque na maior parte dos sítios não aceitam cartões. Fora das cidades é difícil encontrar sítios para fazer pagamento com cartão. O que é que fizemos? Levámos o cartão Revolut para não pagarmos taxas. Só que no nosso caso o nosso Revolut é a versão mais básica. Do Revolut. Tem um limite de levantamento que eu agora não me recordo bem qual é o valor, mas não é um valor muito alto. Mensal. Mas, sim, e há um limite mensal de levantamento sem taxas. Mesmo assim, depois desse valor ultrapassado, eles aplicam uma taxa, mas não tem nada a ver com as taxas dos cartões multibancos normais. Mesmo assim compensa. Compensa, sim, compensa. Além disso, e isto também tínhamos, quando andámos a pesquisar aí noutros blogs, soubemos que havia um banco em particular que também não cobrava taxas extra além do normal do câmbio, que é um banco... Que é o Albarid. Albarid. Tem uma estrelinha Banco amarela. Albarid. Tem uma estrelinha amarela. É um banco que existe em muitos sítios, em quase todos os sítios maiores. Havia este banco, portanto, e nós, claro, aproveitamos. Importante andarem sempre com dinheiro vivo. Pronto, isto é fundamental. Principalmente, se estiverem numa grande cidade, claro. Pronto, como existem mais multibancos, sim, Marquês, Fez. Não é estritamente necessário. Mas o nosso conselho é que, então, se estiverem em sítios remotos, que andem pelo menos com 1500 dirhams em dinheiro vivo convosco. Nós o que fazíamos era quando chegava a esse valor, ou seja, quando chegava a 1500 dirhams, que é cerca de 137 euros neste momento, mais ou menos, com o câmbio de hoje, quando chegava temos 1500 dirhams, temos que levantar dinheiro. Tentávamos ao máximo não ter menos não baixar dos 1500 dirhams, porque pode aparecer uma urgência e para as despesas normais do dia, uma coisa qualquer que a gente queira comprar assim de repente, e então se estivermos num sítio mais isolado não existe terminais de pagamento, não existe multibanco, portanto, pagar hotel, combustível, pronto, e os comida. hotéis também, é tudo à base do dinheiro, multibanco, terminais, esqueçam isso. Em Marrakech, em Fez, em cidades assim maiores, obviamente que existe em quantidade, digamos, normal. Mas mais isoladamente, o que nós vos aconselhamos é estarem sempre com dinheiro. E não deixar baixar a menos de um patamar em que vocês se sintam confortável. Para aquele dia, pois. Para nós era aos 1500 dirhams. Nós, para evitar surpresas, retirámos logo os cartões SIM da operadora portuguesa, ainda no ferry. Porque às vezes há surpresas e a gente nem sabe como é que elas acontecem. Portanto, retirámos os cartões SIM dos nossos telemóveis. E a ideia era chegarmos a Tanger, além de levantarmos dinheiro, era também comprarmos 2 cartões SIM. Um para a Cláudia, outro para mim. A Cláudia ficaria com um cartão de dado e voz e eu ficaria com um cartão só de dados, com mais dados do que o da Cláudia. Pronto. Surpresa por causa da celebração do Ramadão, estava tudo fechado. Pronto, e não conseguimos comprar os cartões SIM em Tanger. Já íamos com uma série de sítios marcados no nosso track, no nosso roteiro, para parar, mesmo lojas oficiais dos operadores. Há 3 grandes operadores em Marrocos. E pronto, e não conseguimos. Só conseguimos comprar, já quase no final do dia, quando começou a abrir o comércio em Chefchaouen, num quiosque, em que o rapaz do quiosque foi espetacular, mas acho que é
é modus operandi, é normal eles fazerem isso. Foi ele que nos colocou os cartões SIM, foi ele que nos configurou, porque aquilo é preciso de uma série de instruções em francês, em árabe, e então foi ele que configurou tudo, ativou tudo. Nós até tivemos um problema com o cartão da Cláudia, que tinha dados, mas não conseguia fazer chamadas, ou assim uma coisa, e voltámos lá e ele... portanto, é pacífico, não há problema nenhum, eles ajudam, é preciso uns códigos e é preciso uma série de coisas e eles tratam disso, portanto é pacífico. Aconselhamos a fazerem isso, porque será muito mais fácil do que comprarem um cartão e depois terem que ser vocês a tratar disso. Nós optámos por escolher a operadora Maroc Telecom, porque já tínhamos algumas referências que seria boa e sou-vos sincero, nunca tivemos problemas nenhuns de dados, tivemos dados em todo lado. É verdade. Dados e rede móvel para telefonar também, mesmo lá no... Tanto no Alto Atlas como no deserto. Sempre tivemos. Também não é de admirar, porque a gente vai em qualquer lado e está sempre a ver uma série de antenas. Portanto, eles devem ter uma cobertura. A rede 3G, 4G e GSM no país todo. Portanto, da nossa experiência, Maroc Telecom foi boa, velocidade boa, cobertura boa, portanto, aconselhamos.